sejam muito bem-vindos ao meu canal Milka Rafaela Oficial. E hoje em especial nós vamos bater um papo muito massa sobre maternidade. Já aproveita, indica esse vídeo para mais alguma mãe de primeira viagem que tem muitas dúvidas sobre a amamentação, que não sabe como preparar sua mama para que ela tenha uma boa lua de leite, para que a sua pele fique mais fortalecida, evitando sangramentos, rachaduras que tanto incomodam e dói e atrapalha muito nesse processo mágico que é a amamentação. Eu já venho dizendo logo, tá? Que aqui não é um manual, é apenas uma experiência que eu vou estar compartilhando com vocês. Espero de alguma forma poder contribuir para que você tenha uma amamentação simplesmente inesquecível e que você tenha boas recordações, sabendo que vão existir desafios, dificuldades, a criança vai ter dificuldade de pegar, vai ser um pouco desconfortável, porém também vai ser mágico esse contato olho a olho, ele olhando para você, o seu bebê, você olhando para ele. Essa troca é simplesmente incrível e que vai estar ajudando na maternidade como um todo, e você vai ter boas recordações, apesar de todas as dificuldades que surgem, os momentos bons sempre sobressaem. Então, um processo muito importante que eu indico para você que ainda está grávida, 39 semanas, expor essa mama ao sol. A vitamina D ajuda muito no fortalecimento e no enrijecimento dessa mama. Então, se você puder, coloca a tua mama ao sol e já vai fortalecendo previamente essa mama para a amamentação. Dica número 2, dica de ouro também, é você colocar a pomada de lanolina. É muito importante a gente colocar não só no período da amamentação, mas colocar um pouquinho antes, a partir das 39 semanas também, para que essa mama ela venha a se preparar, a se hidratar e você ter um processo de amamentação muito tranquilo. Então também fica aqui a minha dica para você, comprar pomada de lanolina e já começar a preparar a tua mama. Dica de número 3 é você expor essa mama a alguns tecidos um pouco mais rígidos, né? Algum tecido, alguma toalha mais grossa, e você vai estar friccionando suavemente a sua mama para que ela possa se fortalecer. Então isso ajuda muito também nessa questão de previamente você preparar essa mama para a amamentação. Então são essas 3 dicas que eu acho muito importante, eu utilizei bastante no meu processo prévio de preparação da minha mama, tá certo? E uma coisa que ajuda muito no processo da amamentação é rede de apoio, gente. É você realmente se permitir ter a ajuda de uma mamãe que já teve essa experiência, para que ela venha a te ajudar na pega correta do bebê, né? A gente sabe que é um processo bem complicado, a gente não está acostumada, a criança também não está acostumada, então vai exigir muito um esforço, né, de você, mamãe, não desistir no início, porque realmente você passa uns dias sentindo algumas dores, a criança vai chorar porque não vai conseguir pegar e vai dar aquele desespero. Então é muito bom você ter alguém que lhe passe tranquilidade, que possa estar te ajudando a segurar o teu bebê. O ideal é que a boquinha do bebê, ela abocanhe a auréola, né? Não fique só no bico, porque isso ajuda mais ainda nas rachaduras, nos sangramentos. Então é importante, quando o bebê abrir a boquinha, você friccionar a mama, assim, apertando um pouco antes, né, da auréola, e colocar toda essa região na boca do bebê, fazendo com que ele tenha a pega correta, que ele consiga realmente amamentar corretamente. E evitar também essas fissuras que possam acontecer. A gente sabe que algumas vezes acontece, mas quando a gente coloca na pega correta, diminui consideravelmente. Eu não tive nenhum sangramento, eu tive apenas algumas fissuras que logo, logo foram cicatrizando. No início eu me lembro bem a dificuldade que minha filha tinha de pegar a mama, mas a gente foi tentando, compra aquele travesseirinho de amamentação, fica numa posição confortável, coloca o bebê em diagonal. Caso você canse, você faz o revezamento da mama, colocando o bebê também nessa posição. Tem alguns casos quando o bebê está mais durinho, dá para você colocar ele um pouquinho sentado, né, nessa posição, tá certo? E aí você coloca ele aqui e ele fica frontal, tendo acesso à mama, tá bom? Então isso vai estar ajudando bastante. E no início vai ficar muito dolorido, você não vai aguentar nem encostar uma toalha quando você for sair do banho. Eu me lembro que foi bem doloroso no começo, mas chegamos, concluímos a nossa amamentação de livre demanda, né? No início é bem cansativo, porque
Nos primeiros 6 meses, a gente dá exclusivamente o leite materno, né? Quem amamenta em livre demanda sabe como é. Não tem outro recurso, é, não tem a questão de chupeta, para não confundir, né, os bicos. Eu me lembro bem que em alguns momentos de desespero eu tentei dar a chupeta, mas ela não pegou. E depois, quando a gente começou a alimentação, ela não pegou mamadeira. Então, assim, boa parte do que acalmava ela era a mama e, vez por outra, a gente fazia uso de algum brinquedinho, alguma coisa, mas não durava muito. E foi muito difícil no início, ela chorava bastante, e de horas em horas, até às vezes 30 e 30 minutos, estava eu lá dando a ela o peito. Então não é uma decisão fácil de se optar, porém é, é muito gratificante, né, essa troca, o alimento que a gente transfere para a criança, ver aquele olhazinho, aquela conexão. Então vale muito a pena amamentar, embora a gente sabe que muda muito a nossa dinâmica. A gente não tem tempo para comer, a gente muitas vezes não tem tempo para tomar banho. Quando vai, a criança está chorando. Então é bem realmente difícil, mas vale a pena. A gente percebe uma evolução no sistema imunológico da criança, porque o leite materno é muito forte e até para a gente também, na questão do pós-parto, de o corpo ir voltando, tem mulheres que emagrecem bastante, então vale muito a pena a amamentação. E eu não me arrependo de ter dado a amamentação em livre demanda, embora seja um desafio, muitas vezes ela chorava bastante, tinha a questão da condição do autismo, que naquela época eu não sabia que existia, então ela chorava muito, mas a gente segurou a peteca, muitas vezes eu pensei em desistir, em meio ao cansaço, as noites mal dormidas, eu tive que colocar ela muitas vezes para dormir comigo, eu não queria, mas foi assim que funcionou para mim. Eu preferi ter uma qualidade mínima de sono para poder dar conta do dia e você vai escolher dentro da sua realidade qual a melhor decisão. Uma coisa que eu digo muito importante para você, mamãe, é ouvir o seu coração. Você é a mãe do seu bebê, você sabe o que é melhor para ele, você sabe o que é melhor para você. Então vai pesando, não vive em função dos outros, faça aquilo que você realmente acha e acredita que é melhor para você. Ouça, né, as opiniões, porque é importante, as experiências, e filtre e veja o que melhor funciona dentro da sua realidade. Tocamos esse barco, né, por 2 anos amamentando. Parei por motivo de um tratamento que eu tive que fazer de saúde e o meu leite secou. E como eu fiz para poder tirar o peito de Micaela? Eu tive que criar uma estratégia muito engraçada, por sinal. E por 4 dias ela pedia constantemente, mas eu disse que o peito estava dodói, eu me lembro que eu coloquei um pouquinho de ketchup, que maldade. Mas foi a única coisa que funcionou. Eu coloquei um band-aid, né, nos 2 seios, e toda vez quando ela vinha procurar, eu dizia, ai, tá doendo, ai, mamãe, ai. E aí, por 4 dias, ela ficou um pouco agitada para dormir, que ela dormia no peito, enfim. Além de dizer que a mamãe estava ferida, eu preparava o ambiente. Eu me lembro que eu dava aquele banho morno, dava aquela comidinha mais com uma sustância, colocava ela na caminha, deitava junto dela, com pijama, ela já estava com pijaminha, e ficava balançando, botava um sonzinho ambiente, e aí com pouco tempo ela pegava no sono. E aí algumas vezes durante a noite ela ficava meio que procurando, mas aí eu virava ela para o outro lado, balançava, ela dormia novamente. E aí depois de 4 dias ela não pediu mais o peito. E realmente eu não tinha mais leite e foi uma estratégia que deu super certo para mim, então talvez dê certo para você também. Eu tinha tentado umas 2 vezes antes, mas não deu certo. E aí dessa vez, né, porque ainda tinha leite, enchia muito, eu me lembro que eu tirava o leite e automaticamente o peito já enchia de novo. Eu não tive mastite, mas senti muitas dores, então por isso que eu desistia. Mas como eu precisei fazer esse tratamento, o leite deu uma secada, então deu para a gente segurar a peteca. E outra coisa que eu esqueci de falar aqui, mas vou falar agora, que ajuda muito na questão do leite, é tomar bastante líquido, fazer aquele suquinho de uva. Existe um remédio natural, eu esqueci o nome, mas se eu lembrar, eu vou estar colocando aqui a imagem. Tintura de algodoeiro.
Eu tomei muito ele no início, é um pouco forte, né? Eu não me lembro bem a quantidade que eu tomava, mas tem explicando direitinho nele. Você encontra em grandes farmácias, é só dar uma pesquisada. E aí eu me lembro que a produção de leite ficou muito grande depois que eu comecei a tomar. Depois eu parei de tomar, foi nos primeiros meses, né? Acho que no primeiro mês que eu tomei e depois não tomei mais porque a produção realmente ficou muito grande. Então ajuda muito na produção de leite, tá certo? Então são essas as minhas dicas. Espero ter ajudado você de alguma forma. E uma coisa que eu digo a vocês que foi uma mensagem que eu recebi de uma mãe quando minha filha tinha nascido, estava indo na primeira consulta da pediatra, a filha dela já era um pouquinho maior, e aí ela me disse assim: persistência e perseverança, você consegue. E aquela palavra ficou muito guardada no meu coração e nos momentos que eu pensei em desistir, nas horas que doía muito, que eu chorava. Eu me lembro que no início da amamentação eu chegava assim a morder um paninho, só pela questão de dissociar a dor da mama, assim, porque quando a gente está no início da amamentação é doloroso, né? Graças a Deus eu não tive sangramento nem feridas, mas eu tive as fissuras e tem pessoas que têm dificuldade com bico, né? Mulheres que têm dificuldade que não tem bico, aí dói mais. Mas eu me lembro que eu mordi um paninho, mas era para dissociar no cérebro o foco da dor que estava na mama. Então eu mordia para esquecer e terminava que eu conseguia amamentar. Então, aquela palavra daquela mulher ficou gravada e nos momentos de dificuldade eu conseguia amamentar. Então, sempre quando eu pensava em desistir, vinha persistência e perseverança. Então, é o que eu desejo para você, mamãe de primeira viagem, persistência e perseverança. Espero ter te ajudado e que você tenha uma boa lua de leite, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui na descrição do vídeo ou me chama no direct no Instagram. Se você quiser me seguir lá, é @milka_rafaela_oficial. Quem me conhece sabe que eu sou cantora, ministra da palavra e lá eu estou sempre colocando conteúdo. E se vocês gostaram desse vídeo e querem saber mais como foi a minha experiência do maternar, deixa aqui na descrição e nos ajuda se inscrevendo, curtindo, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e eu vou estar tendo a oportunidade de colocar ainda mais conteúdo para vocês, tá bom? Um beijo em todos e fiquem com Deus.